Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar com a doutora Milva Araújo Zincone Voponi. Vamos conversar um pouco sobre alergias, né, doutora? Doutora, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, Luciano. Doutora, você formou aonde? Eu fiz a faculdade na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Bragança Paulista, né? E especialização em alergia e imunologia pela Escola Paulista de Medicina. Milva, o que vem ser alergia? Alergia é uma resposta exagerada do organismo frente a determinados antígenos que a gente chama, ou substâncias estranhas. Na verdade, ela é uma reação exacerbada do sistema imunológico, né, que acaba desencadeando os quadros, as manifestações clínicas que a gente conhece. O que acontece com o nosso organismo quando ocorre uma alergia? Quando um antígeno, que é uma substância que a gente considera uma substância estranha, então um ácaro, um pólen, entra em contato com o nosso organismo, se nós temos uma predisposição genética, ou seja, a gente é sensibilizado para aquela substância, existe uma imunoglobulina, que é de uma classe específica, a IgE, que ela se liga nesse antígeno e a partir daí existe o rompimento de algumas células, né, e a liberação de algumas substâncias intracelulares que vão desencadear e vão dar as manifestações clínicas da alergia. Você comentou agora há pouco, né, a respeito de genética. A alergia é genética? O fator genético é extremamente importante. A gente sabe que pais atópicos ou pais alérgicos, a gente fala em atopia, né, mais tecnicamente falando. Pais atópicos, assim, se a mãe ela é portadora de algum tipo de atopia, a chance dessa criança nascer, né, predisposta à atopia é cerca de 50%. Se só o pai, chance muito grande, né, se o pai é alérgico é 25%. Mas somando os dois, chega a 80% a 90% de chance de ter um filho atópico, de um filho alérgico. Se os dois forem alérgicos, então a criança... A probabilidade é muito grande. É muito grande. Muito grande. Né? As principais substâncias, né, alergênicas que existem, quais são elas? Na verdade, assim, a gente tem em contato com a gente um número enorme de substâncias alergênicas. Desde o ar que respiramos, no ar que respiramos, os alimentos que comemos. Então, assim, a gente classifica os alergenos em inalantes, que são ácaros, pólen, fungos, que são os bolores. A gente classifica nos alimentos alergênicos, né, nos epitélios de animais. Então, aí entra epitélio de vaca, epitélio de cão, epitélio de gato. Então, todas essas substâncias, elas podem ser consideradas, são potencialmente alergênicos para o nosso organismo. Né? E quem tem alergia, algum tipo de alergia, o animal doméstico, ele pode ter em casa, essa pessoa? Não? Na verdade, existem dois pontos de vista aí, né? Existe a pessoa que é alérgica ao ácaro da poeira doméstica, e no pelo do animal que está em casa, o ácaro ele tá existindo ali, porque o ácaro ele é distribuído universalmente, né? Então, ele existe ali no pelo. E existe a pessoa que é alérgica ao epitélio ou ao pelo do animal. Essa pessoa que é alérgica ao epitélio ou ao pelo do animal deve evitar de ter o animal em casa. Quer dizer, tem que afastar todas as causas Exatamente, possíveis, né? Isso. Agora, a pessoa que é alérgica ao ácaro, aí a gente tenta, vamos supor, uma criança que tem um cãozinho de estimação, a gente sabe que se afastar esse cãozinho, esse animalzinho de estimação, essa criança pode ter um fator emocional que agrava, por exemplo, um quadro de asma. Então, a gente tenta orientar os pais, os familiares, assim, a banhos de imersão no cão, levar no pet shop para poder lavar com frequente, isso. Tentar ser um cãozinho que não perca muito pelo, né, que não espalhe muito pelo pelos ambientes, porque a gente sabe que os ácaros vão se alimentar daqueles restos de epitélio, de pelo. Então, assim, tentar manter um ambiente o mais saudável possível. Então, são dois pontos de vista que a gente tem que avaliar com cautela. Pesar, né? Ô Milva, e na alimentação, por exemplo, nos alimentos, os corantes, né, os conservantes dos alimentos, também ajuda a piorar ou não? Ajudam, mas é um tipo de reação um pouco diferente. A gente chama isso porque, assim, na verdade, quando a gente fala de conservante, de corante, a gente está falando de uma gama enorme de substâncias que são embutidas nos alimentos. E isso é muito difícil da gente saber. Os mais comuns, difundidos, são a tetrazina, que é o corante amarelo, que na verdade não dá só a cor amarela ao alimento, também ele pode dar uma cor rosa, então é difícil da gente estar dosando e sabendo exatamente qual o corante. E assim, a fração proteica dos alimentos, né, que a gente ingere, então tomate,
peixes e frutos do mar, amendoim. A gente sabe que isso é muito alergênico. E até mais. A pessoa vai afastando aquilo que faz mal, né? As pessoas tendem muito a afastar corantes e os conservantes, né? E às vezes não percebem que o trigo, que é um alimento altamente difundido, quer dizer, tudo tem trigo, né? E você tem muita sensibilidade ao trigo no Brasil. O alimento mais comum de causar alergia no Brasil é o leite, né? A gente tem a maior incidência de alergia alimentar é o leite. Mas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, é o amendoim, né? Então, sementes oleaginosas são muito comuns. Então, na verdade, cada caso a gente tem que avaliar muito. Cada pessoa tem uma reação alérgica a determinado tipo de alimento. Exatamente, que a gente tem que estar investigando e que muitas vezes é muito difícil da gente conseguir definir um único alimento que causa reação alérgica. Você falou agora há pouco, né, da alergia ao leite. E o leite materno, ele ajuda a proteger? Já está provado assim os fatores que tem no leite que ajudam, né, a proteger o indivíduo de manifestações alérgicas, né? Existem assim algumas hipóteses de que a mãe pode sensibilizar o bebê, por exemplo, se ela ingere uma quantidade muito grande de leite, ela pode sensibilizar esse bebê através do próprio leite materno. Mas assim, a princípio se preconiza que o aleitamento materno ele tem um fator muito mais protetor do que sensibilizante, né? Então é importantíssimo, não é o aleitamento materno. Importantíssimo, é a natureza, né? É a natureza e ela sim, uma série de proteções que a gente tem no organismo são graças ao leite materno, né? E é de graça, não custa nada. É de graça, não custa nada, tem a qualquer momento, prontinho. Então, assim, é o alimento perfeito, né? Não temos muita dúvida nisso. Então, hoje se questiona muito se deve tirar algum alimento da mãe ou não, para não sensibilizar. Isso sim, são trabalhos e pesquisas, uma atrás da outra, que não conseguem dizer nem se sim, nem se não, mas a princípio não se retira os alimentos da mãe para tentar não sensibilizar o bebê. Porque você pode desnutrir a mãe, você pode tirar nutrientes dessa... Você corrige um lado e piora o outro. Exatamente. Né, Milva, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a médica alergista a doutora Milva Volponi. Milva, quais as doenças alérgicas mais comuns e quais são as suas manifestações, seus sinais, seus sintomas? As doenças alérgicas, assim, a gente, se for analisar, são poucas as doenças alérgicas, né? Então tem as doenças respiratórias, as doenças de pele, né? As doenças de trato gastrointestinal. Então, das doenças respiratórias mais comuns, a asma e a rinite, né? A conjuntivite alérgica também entra como, entre aspas, uma doença do trato respiratório, mas não é uma doença à parte, né? As doenças, alergias alimentares, né? Então a gente tem as esofagites eosinofílicas, hoje as gastrites eosinofílicas, proctites eosinofílicas, a própria alergia alimentar em si, como manifestação de urticária. As alergias de pele, temos a dermatite atópica, a urticária, né? Que é uma doença extremamente complicada da gente estar trabalhando, tentando descobrir, avaliando. Assim, dentro das doenças alérgicas, a urticária é considerada assim, uma doença difícil. Né? Ela é comum porque, na verdade, a grande maioria manifesta as urticárias agudas. O problema das urticárias é quando elas se cronificam, né? Quando são urticárias crônicas. Então, é uma doença que 70% das vezes você não fecha o diagnóstico, porque 70% das vezes existe um componente autoimune que a gente fala. Então, que são as urticárias crônicas autoimunes. Essas você não consegue definir uma causa, né? A maioria das pessoas pensa que é um alimento, que é uma reação a alguma coisa que está usando, mas na verdade é o próprio sistema imunológico que está reagindo de uma forma anormal, desequilibrada, né? E nós temos também as reações alérgicas a medicamentos, né? Que são reações alérgicas também muito complexas. E existem as reações verdadeiras, né? Que é o caso de alguns antibióticos, né? E existem as reações que a gente chama de pseudoalérgicas, que a maioria delas são causadas por anti-inflamatórios não hormonais. Milva, tem algum exame de laboratório ou algum teste alérgico para você descobrir que tipo de alergia que a pessoa tem ou devido a quê? Tem. Na verdade, a gente, assim, existe hoje uma gama de testes que a gente pode fazer no paciente, mas determinadas coisas não são testáveis. Então, assim, do que a gente tem testável, a gente tem o RASH, que é um exame de laboratório, onde você pode fazer uma testagem de ácaros, epitélios, medicamentos, alguns poucos medicamentos,
alimentos, né? Não se testa corante e conservante porque ela não é uma reação mediada por IgE, então a gente não tem como testar, né? Isso na parte de sangue. Existem para esses medicamentos o que a gente chama de teste de provocação oral. Teste de provocação oral, você interna o paciente e você provoca o paciente dando medicamento para ele, mas é um procedimento de risco muito grande e normalmente é feito a nível de hospital-escola, né? Não dá para a gente fazer na prática clínica diária, não dá para a gente ficar fazendo provocação. Então a gente considera a história clínica do paciente como tudo, né? E assim, eu sempre falo que assim, o médico que não alergista, ele não pode duvidar do que o paciente está dizendo. Se o paciente se refere que ele teve uma reação alérgica a determinado medicamento, esse médico não deve usar. Ele pode achar que esse medicamento não é passível de fazer, mas ele vai pesquisar para ver, porque ele não deve correr o risco. E existe o PRIC teste, que é o teste alérgico cutâneo, que é um teste onde a gente pode estar testando também ácaros, epitélios, alimentos, né? E existe ainda um teste para dermatite de contato, que na verdade não é uma reação alérgica tipo 1 que a gente fala, que é mediada por IgE, ela é uma reação de contato, então existe o PET teste, que são assim para alergias a esmaltes, desodorante, perfumes, tintura de cabelo. As reações alérgicas de contato, né? São alérgicas, exatamente, em contato com a pele. São dermatites alérgicas de contato, né? Então existem vários exames que a gente pode, um arsenal de exames que a gente pode estar usando para tentar definir algum quadro, mas a história clínica é primordial, porque muitas vezes o paciente chega, ele não tem nem ideia. Sim, então se não tem nem ideia, o médico também não tem como ter ideia do que está acontecendo. Vai passar um medicamento, não sabe se vai fazer exatamente, isso. Então a gente tem que afunilar muito a história, o paciente tem que ajudar muito na história para a gente tentar definir coisas que são mais de risco. Ficar atento a qualquer reação diferente, comunicar ao médico imediatamente, né? Antes mesmo de suspender o medicamento. Exatamente. Uma coisa que às vezes pode tem que comunicar ser que não seja do medicamento. Exatamente. Muitas reações, por exemplo, a um determinado antibiótico, amoxicilina, muitas vezes existem umas doenças virais que quando você usa essa classe de antibiótico, ela manifesta com exanteme, que muitas pessoas acham que é uma reação alérgica. Então, assim, antes de suspender, leve ao médico, pergunte para o médico se realmente tratamento, exatamente, né? É uma classe de medicamento que a gente usa muito, né? Então, se você disser assim, eu sou alérgico a esse medicamento, você está diminuindo bastante a chance, assim, de estar num tratamento futuro para uma outra doença, né? Exatamente. Hoje em dia, tem aumentado muito o número de pessoas com alergia, Milva? Tem, não se tem muita explicação para isso, não. Assim, algumas coisas que se acha, assim, muita substância química, né? Muito produto químico no ar, muita substância poluente, alimentos que são muito mais processados. Hoje, assim, a gente fala em alimentos que são antigenicamente assim, modificados, né? Então, por exemplo, os transgênicos, a gente sabe que, por exemplo, você pode manipular uma molécula do trigo com milho com alguma substância do milho, porque para evitar de crescer alguma praga naquela... Então, assim, hoje os alimentos, eles são muito modificados e talvez isso seja uma explicação para o número de alérgicos que vem aumentando, assim, sensivelmente no globo. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a médica alergista doutora Milva Volponi. Milva, asma, o que é asma? A asma é uma doença crônica, pulmonar, inflamatória pulmonar e que na maioria das vezes é associada a um quadro de atopia, de alergia, né? Então nem sempre a asma é alérgica? Nem sempre, existem asmas não alérgicas, né, que não têm sensibilização nenhuma. Sensibilização é quando a gente pesquisa um alérgeno que pode estar desencadeando aquelas crises. Em algumas pessoas não existe essa sensibilização alérgica. Então a gente divide em asmas alérgicas e asmas não alérgicas. A maioria da asma, elas são alérgicas? A maioria dos quadros, cerca de 70% a 80% das asmas são alérgicas. Quais as características da pessoa que tem asma? A crise de asma é uma crise que às vezes assusta muito a pessoa, porque ela é caracterizada por um quadro de tosse, né, com secreção abundante, né, um quadro de dispneia, uma falta de ar. Isso leva a um quadro que a gente chama de sibilo, né, que é um chiado, uma chiadeira no pulmão.
E esse aumento de secreção, né, acaba diminuindo a luz do brônquio e causando uma turbulência na hora que o ar vai passar, e é onde acontece esses chiados, essa dispneia que a gente fala, né? Então, a asma, ela pode ser considerada uma doença hereditária ou não, Milva? Como a doença, se for uma característica alérgica, né, se o paciente for atópico, a chance, ele tem... como você comentou agora há pouco, a alergia de manifestar, geral. Exatamente, porque na verdade o fato dele ser atópico vai me dizer que ele tem uma predisposição maior a manifestar as doenças alérgicas, entre elas a asma, a rinite, e aí vai. Existe hoje uma teoria que é uma teoria bem interessante, que é a chamada marcha atópica. A marcha atópica, na verdade, é o quê? O paciente alérgico, né, com pais, com todo o histórico, né, de pais atópicos, com histórico de sensibilização, ele pode manifestar desde o início da sua vida a dermatite atópica. Aí ele melhora da dermatite atópica, ele pode começar a apresentar rinite, ele melhora da rinite, pode começar a apresentar asma. Isso durante todo o decorrer da vida dele, né? Ou seja, sai de uma crise entre outra. Isso é chamado de marcha atópica, já é um conceito bem conhecido, bem estabelecido. Milva, quanto ao tratamento das alergias assim em geral, o que você comenta? Na verdade, geral, assim, a gente usa muito anti-histamínico, mas assim, anti-histamínico, por exemplo, para asma não funciona, né? Então a asma é uma doença que a gente tem que entrar com corticoides. O tratamento da asma, então, é diferente das na outras verdade, alergias? Porque assim, a gente teria que entrar com corticoides inalatórios, que seria o padrão ouro, né? Broncodilatadores, isso para asma. Para rinite, a gente também usa corticoides tópicos nasais, e aí entre os antihistamínicos, que são os antialérgicos, né? Para as urticárias também existe uma gama de medicamentos que na verdade a gente entra com antihistamínico, às vezes precisa entrar com corticoide, mas muitas vezes quando tem um quadro de autoimunidade a gente entra com drogas mais, que atuam mais no sistema imune. Então cada doença alérgica é uma manifestação. O que eu sempre oriento é assim, a pessoa achar que ela está com crise de asma e tomar um antialérgico é um erro brutal. Importante. Isso é muito... Aliás, importante sempre procurar um médico, nem tomar medicação só com orientação médica, né, Milva? E o grande problema da alergia é que as pessoas se automedicam com muita Vamos tomar um antialérgico, né? Isso. Então, não se tratam, porque na verdade a gente sabe assim, os medicamentos controlam muito bem a doença. Pode até sair da crise na hora, se dá um alívio, né? Isso, mas a gente tem que pensar, classificar que tipo de crise que essa pessoa tem, se é uma crise intermitente, se é uma crise perene, né? Então, assim, a automedicação é um erro em qualquer situação, que é isso, né? Que a gente tem sempre que estar passando, né? Você corre o risco, os medicamentos não são isentos de efeitos colaterais, cada paciente reage... medicamento sem orientação. Exatamente, cada indivíduo reage, eu reajo muito bem com medicamento X, você se usar o mesmo medicamento que eu, não vai ter o mesmo tipo de reação. Vacina funciona para alergia? Funciona, mas... tem que ter uma indicação muito precisa, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Alergia, onde você tem que seguir os padrões para indicar. Hoje o que a gente vê assim, que existe a pessoa, o médico, por exemplo, o médico pediatra, ele indica a imunoterapia sem seguir aqueles protocolos da Sociedade Brasileira de Alergia. Então, muitas vezes existe uma indicação errônea num paciente de idade não apropriada, né? E isso é um problema sério, porque se depois vem procurar o alergista e tem uma indicação precisa, o paciente já é descrente, porque naquele momento que ele usou não funcionou, né? Então a vacina funciona, ela tem uma eficácia em torno de 80% a 90% com os antígenos que a gente usa no Brasil. Existe um risco, claro, a gente tem sempre que estar administrando com orientação, por isso a orientação do alergista nesses casos é imprescindível. Eu acho que assim, existe uma banalização, né, de um tratamento que é um tratamento sério, né? Exatamente. Todo mundo usa antialérgico. Exatamente. Né? Vamos usar antialérgico, vamos usar, inclusive os próprios médicos, né, às vezes prescrevem, né, algum antialérgico e não é por aí. Acho que tem que procurar o médico alergista, cada um na sua especialidade mesmo, né, Milva? Existe um dado interessantíssimo que foi feito num grupo de médicos, né? Sobre o uso da vacina, que a gente chama de imunoterapia. A maioria, 50% dos médicos não sabiam prescrever. Entre eles clínicos, otorrinos, pediatra, não sabia prescrevia a vacina errada. Então, na verdade, a vacina ela é feita
mediante um teste alérgico, você sabendo o que você vai estar administrando. Tem todo um protocolo que a gente que a área permite que a gente, né, esteja aprofundando, estudando cada vez mais, né? A vacina tem 100 anos, está fazendo esse ano 100 anos, a primeira descoberta da vacina. Isso é um processo, assim, fantástico, né, pra gente. 100 anos, 100 anos. É tempo, 100 anos de imunoterapia. Só que a imunoterapia nesses 100 anos, hoje a gente fala de biologia molecular, né? Hoje a gente não fala de extrato puro, a gente fala de coisas que daqui a alguns anos a gente vai estar fazendo com muito mais segurança e com muito mais eficácia. Cada ano que passa, né, a tendência é cada vez melhorar mais. Milva, nós temos algumas perguntas, né, de nossos telespectadores, você pode responder para a gente? Vamos chamar nossa repórter então, primeira pergunta. É verdade que a natação é bom para quem tem problemas respiratórios? Wellison, a natação é importante, mas a gente tem que saber qual tipo de problema respiratório. Então, no caso de uma asma, a gente sabe que o paciente tem um fortalecimento da musculatura, né? Tem uma melhora do padrão respiratório, então acaba se beneficiando bastante. Mas alguns pacientes, por exemplo, com rinite, a questão do cloro na piscina, às vezes pode piorar essas crises respiratórias. Próxima pergunta. Qual a diferença entre alergia crônica e alergia sazonal? Aline, hoje a gente não usa esse termo sazonal, a gente usa perene ou intermitente, que praticamente é a mesma coisa. Mas a crise perene é aquele paciente que tem um quadro alérgico e que se manifesta continuamente e necessita tratamento contínuo. Já o sazonal ou o intermitente são períodos em que o quadro alérgico se agrava, mas ele passa por períodos intercríticos muito bem, sem sintomas, sem medicamentos. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre a asma e a bronquite. Stephanie, a bronquite, na verdade, é um termo que a gente usa para uma doença aguda. Existe a bronquite catarral aguda, por exemplo, que é um quadro agudo de uma infecção respiratória que tem começo, meio e fim. A asma é uma doença crônica. Então, muitas vezes a pessoa tem um certo pudor de dizer, eu tenho asma, eu tenho bronquite. Na verdade, é um termo para tentar amenizar, porque às vezes o termo asma pode ser um pouco pesado para o paciente. Mas hoje se fala asma, né? Hoje a gente tenta já deixar isso com um termo só, né? Asma ou asma brônquica, e a bronquite mais para um quadro mais agudo. Tem mais alguma pergunta? Quem tem desvio de septo mais propenso ter ronco e dor de garganta? Desvio de septo é uma doença mais da classe dos médicos otorrinolaringologistas, mas é assim, quem tem o desvio de septo tem uma dificuldade maior para respirar, tem uma tendência maior para ter ronco. Agora, quando esse desvio de septo é associado com uma rinite alérgica, aí a dificuldade é muito maior. Aí piora, né? Próxima pergunta. Sempre que um asmático pegar um resfriado, ele também desenvolverá uma crise de asma? Bom, hoje eu fico por aqui, até a próxima semana. Se Deus quiser, um abraço. Alex, o paciente que tem asma, se ele pega uma infecção respiratória, ele tem uma chance muito grande de desencadear uma crise de asma. Doutora Milva, chegamos então ao finalzinho do programa. Eu gostaria de, antes de encerrar o programa, que você deixasse, né, algum alerta, né, para os nossos telespectadores, o que fazer em casa, enfim, a mensagem que você acha melhor. A mensagem que eu vou deixar é assim, diante de qualquer crise de alergia, principalmente de uma asma, de uma urticária, a medida é procurar um pronto-socorro, não se automedicar, porque eu acho que a automedicação que é o grande problema, né? E a gente sempre frisa isso aqui no programa. Sempre frisa, e eu acho que, assim, por exemplo, no caso de asma, muita gente tem medo das bombinhas. Não tem que ter medo das bombinhas, tem que ter medo de não se tratar e não se autotratar, mas ser tratado por um médico especialista, um pneumologista, um alergologista. Sempre procurando um especialista e capacitado. Capacitado, né? Exatamente. Milva, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E está aberto para você o programa quantas vezes quiser voltar, né, explicando para os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que muita gente aprendeu muito hoje, né, com o seu programa. Então tá bom. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.